Ele vivia cercado de luxo, poder e influência. Uma vida que para muitos parecia inalcançável. Jatinhos particulares, hotéis de alto padrão, mansões em lugares paradisíacos e acesso aos círculos mais exclusivos do país. Mas por trás dessa imagem de sucesso existia uma história muito mais complexa. Uma história que envolve ambição, decisões arriscadas e um crescimento rápido demais para passar despercebido. Porque a verdade é que nem sempre quem está no topo chegou lá da forma mais segura. E em alguns casos, a queda pode ser inevitável. Hoje você vai entender quem é Daniel Vorcaro, como ele construiu seu império no mercado financeiro, qual foi o papel dele no Banco Master e como uma trajetória de sucesso acabou se transformando em investigação e prisão. Daniel Vorcaro nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde cedo teve contato com o mundo dos negócios. Sua trajetória começou ainda jovem, atuando em empresas ligadas à família, o que permitiu que ele adquirisse experiência prática antes mesmo de entrar de fato no mercado financeiro. Com o passar dos anos, ele começou a expandir sua atuação, investindo em diferentes setores, como o mercado imobiliário e empresarial. Mas foi no sistema financeiro que ele encontrou a oportunidade de crescer de forma mais acelerada. O grande ponto de virada aconteceu quando ele assumiu o controle de uma instituição que mais tarde ficaria conhecida como Banco Master. Sob sua liderança, o banco passou a adotar uma estratégia bastante agressiva, focada em atrair investidores com rentabilidades acima da média do mercado. Essa abordagem chamou atenção rapidamente. Enquanto outros bancos ofereciam retornos mais conservadores, o Banco Master se destacava por promessas mais atrativas. E isso fez com que milhares de investidores direcionassem seus recursos para a instituição. Com mais capital disponível, o banco passou a investir em empresas que estavam em situações delicadas, muitas delas em recuperação judicial. A ideia era simples: investir em ativos de alto risco, mas que poderiam gerar retornos elevados no futuro. Essa estratégia, embora ousada, funcionou por um tempo. O crescimento foi rápido e o nome de Daniel Vorcaro começou a ganhar destaque no mercado. Mas junto com o crescimento, também vieram os questionamentos. Especialistas passaram a observar com mais atenção a forma como o banco operava, o nível de risco das operações, a velocidade da expansão e a estrutura financeira levantaram dúvidas. E foi nesse momento que as autoridades começaram a olhar mais de perto. Enquanto isso, fora do ambiente corporativo, a vida pessoal de Vorcaro chamava ainda mais atenção. Ele passou a ser conhecido pelo estilo de vida luxuoso, propriedades em regiões valorizadas, investimentos em hotéis de alto padrão e presença constante em destinos internacionais exclusivos. Além disso, eventos privados com custos milionários reforçavam a imagem de um empresário que não escondia sua riqueza. Outro símbolo marcante desse estilo de vida eram os jatinhos particulares. Viagens frequentes, conforto extremo e liberdade total de deslocamento mostravam o nível de poder que ele havia alcançado. Mas esse estilo de vida também contribuiu para aumentar a visibilidade, e quanto maior a exposição, maior também a pressão. Nos bastidores, investigações começaram a se intensificar. Autoridades passaram a analisar movimentações financeiras, estrutura de investimentos e possíveis irregularidades nas operações. As suspeitas envolviam desde gestão temerária até possíveis crimes financeiros mais graves. Com o avanço das investigações, o cenário começou a mudar rapidamente. O que antes parecia um império sólido começou a dar sinais de instabilidade. O Banco Central passou a exigir medidas para tentar equilibrar a situação. A pressão aumentava a cada dia, e o tempo para reagir ficava cada vez menor. Foi nesse contexto que aconteceu um dos momentos mais marcantes dessa história. Diante do avanço das investigações e da possibilidade de consequências mais graves, surgiu a tentativa de deixar o país. A ideia era embarcar em um jatinho particular e seguir para o exterior,
Uma decisão que indicava claramente o nível de tensão que a situação havia atingido. Mas o plano não deu certo. Antes de conseguir partir, Daniel Vorcaro foi interceptado. A prisão aconteceu de forma repentina e rapidamente ganhou destaque na mídia. As acusações incluíam crimes como gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O empresário, que até pouco tempo atrás era símbolo de sucesso e poder, agora se via no centro de um dos casos mais comentados do país. A partir desse momento, sua trajetória mudou completamente. Investigações continuaram, bens foram analisados e parte do patrimônio passou a ser questionado. O Banco Master também enfrentou consequências, com medidas sendo tomadas para conter os impactos da situação. E toda a imagem construída ao longo dos anos começou a ser reavaliada. A história de Daniel Vorcaro mostra como o sucesso no mundo dos negócios pode ser construído rapidamente, mas também como ele pode ser colocado em risco na mesma velocidade. Ambição, estratégia e coragem podem levar alguém ao topo, mas decisões arriscadas e falta de equilíbrio podem levar ao caminho oposto. Mais do que uma história sobre dinheiro ou poder, esse caso levanta uma reflexão importante. Até onde vale a pena ir para crescer? E quais são as consequências quando os limites são ultrapassados? Porque no final não é apenas sobre riqueza, mas sobre as escolhas feitas ao longo do caminho. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa queda foi consequência de riscos calculados que deram errado ou existia algo muito maior por trás de toda essa história? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal porque ainda tem muita história surpreendente por vir.